Olá para você que está acessando mais este vídeo do Pérolas Preciosas, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Convido você para ficar conosco até o final, aproveita aí, dá o seu like, faz o seu comentário também, o que você tem achado, né, desse conteúdo e comente também, compartilhe também com outras pessoas aí do seu contato, né? E cadastre-se em nosso canal se você ainda não é. Bem, nós vamos focar um texto bíblico para encontrar nele os princípios espirituais que devem nortear a nossa vida aqui na Terra. E o texto ele está registrado em Marcos, capítulo 15, e vamos focar os versículos de 1 até o 20, onde continuaremos a ver aí os momentos finais da vida de Jesus aqui na terra. E vamos ver quando Jesus foi levado diante de Pôncio Pilatos. Logo de manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e, amarrando Jesus, o levaram para ser interrogado por Pilatos. Este conselho não tinha o direito de executar uma pessoa condenada por um crime capital. Esse direito era restrito às autoridades romanas, especialmente quando se tratava de figuras populares. Pilatos, o governador romano, estava temporariamente em Jerusalém para manter a paz durante a Páscoa, a festa da Páscoa. Ao levarem Jesus a Pilatos, as autoridades judaicas não o acusam de blasfêmia, como eles tinham feito anteriormente, que é um crime religioso e que não faria nenhuma diferença para Pilatos. Pilatos não daria a menor importância para esse fato, mas sim que Jesus tinha dito ser o rei dos judeus e desafiando assim o governo de Roma, né, de César. E aos olhos de Roma, isso era um crime capital. Pilatos perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "O Senhor está dizendo isso." Os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar: "Você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você." Jesus, porém, não disse nada, a ponto de Pilatos ficar muito admirado. E então Jesus é condenado à morte. E então vemos aí que, por ocasião da festa da Páscoa, quando os judeus, né, ascendiam a Jerusalém para celebrar essa festa, era também costume do povo, né, solicitar a soltura de um preso, aquele que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, preso com outros rebeldes, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir, né, que Pilatos lhes fizesse conforme o costume. E Pilatos lhes respondeu dizendo: "Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus?" Pilatos percebeu que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregue Jesus. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão
no sentido de que lhe soltasse, de preferência, Barrabás. E Pilatos lhes perguntou: o que então vocês querem que eu lhes faça com este a quem vocês chamam de rei dos judeus? Pediu ao povo que desse a sentença no lugar dele. Eles gritaram: crucifique-o! Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? Porém, eles gritavam cada vez mais: crucifique-o! Então Pilatos, querendo agradar a multidão, lhe soltou Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Pilatos, ironicamente, liberta um condenado que era um rebelde contra Roma, em vez de um homem justo que nada proferira contra Roma. Pilatos ordena que Jesus fosse executado na forma romana, ou seja, crucificação, com base em um veredito judaico. A acusação veio dos judeus e Pilatos concordou com ela. Embora Pilatos tenha tentado tornar as autoridades judaicas as únicas responsáveis pela morte de Jesus, a verdade é que a execução ocorreu sob a sua jurisdição. Pilatos condenou Jesus à crucificação, que era um modo de executar criminosos condenados de alta traição. E agora vamos ver aí os soldados zombando de Jesus. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, no lugar chamado Pretório, e reuniram ali toda a tropa, E vestiram Jesus com um manto púrpura e fizeram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus, enterraram na cabeça de Jesus e o saudavam dizendo: salve, rei dos judeus. A presença de toda a tropa, que é cerca de 600 homens, pressupõe que Jesus é um rebelde contra Roma. Por isso, os soldados vestem, zombam e maltratam Jesus como rei dos judeus. O que, contrariamente ao seu ponto de vista, ele realmente era o rei dos judeus, Só que Jesus trouxe um reino espiritual e não material, como era o Império Romano. A homenagem sarcástica que rendem a Jesus, quer dizer, o adoravam, imita o que vários imperadores de Roma esperavam dos seus súditos. Eles também se colocavam na posição de deuses e exigiam receber adoração. Batiam na cabeça de Jesus com um caniço, cuspiam nele, pondo-se de joelhos, o adoravam, mas com sarcasmo. Depois de terem zombado dele, tiram-lhe o manto púrpura e o vestem com as suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora a fim de o crucificarem. A pérola preciosa que temos neste texto lido e comentado é: permaneça fiel a Deus, mesmo quando você é grandemente humilhado. Jesus estava ali sofrendo humilhação extrema, mas ele não negou ao Pai, ele não voltou atrás, ele não desistiu da sua missão
de morrer no lugar do ser humano pecador. Jesus veio à Terra para pagar o preço pelo pecado de toda a humanidade. Jesus tomou sobre si o que era do ser humano, do homem, isto é, seu pecado, sua maldição, sua condenação, sua doença, pobreza, rejeição, e ele se fez culpado em nosso lugar. Ele não tinha pecado, não tinha por que morrer, mas trocou de lugar com todo ser humano, para que nós não precisássemos pagar o preço pelo nosso próprio pecado. Que troca maravilhosa, não é mesmo? Que amor imensurável. Você é o alvo desse amor imutável. Desfrute dele se relacionando com Jesus. Ele é uma pessoa e ele quer ser seu amigo íntimo. Cristianismo é relacionamento com Deus Pai, com o Senhor Jesus Cristo e também com o Espírito Santo. Então, veja, é mais do que algo, distante, frio, indiferente, apático. Não, é um relacionamento. Nós falamos com o Pai, falamos com Jesus, falamos com o Espírito Santo e também recebemos o que eles querem dizer para nós. E principalmente a voz que nós ouvimos hoje é a do Espírito Santo que habita dentro de nós. Ele traz para nós o que está no coração do Pai, no coração de Jesus, mas nada impede que você tenha o seu encontro pessoal com o Pai e com Jesus. Amém.